o acesso é o caminho que vai chegar na abordagem. Então, eu queria entrar nesse assunto, falando sobre via anterior, via lateral e as vias posteriores. Quais são as vantagens e desvantagens para quem está em casa e vai ser submetido por uma via? Por que o doutor está entrando pela barriga? Quais são os benefícios e os riscos que a gente tem na via anterior, lateral e posterior? Vamos começar pelos riscos. Todo mundo quer saber risco. Exato. Risco de uma abordagem anterior. A cavidade abdominal, e aí eu vou falar de cavidade como o envelope como um todo, né? Ela tem lá dentro dela duas grandes estruturas, né? Primeiro é o peritônio, que é uma película que guarda dentro dela todas as vísceras, então intestino, rim, bexiga, né? Tudo está dentro do peritônio, que é essa membrana. E a gente tem a cavidade propriamente dita, e que dentro dessa cavidade tem uma estrutura muito importante do lado da coluna, que são os grandes vasos, né? Que levam o sangue do coração para as pernas e que trazem o sangue das pernas para o coração. Então a gente tem lá a famosa artéria aorta, a famosa veia cava, que são estruturas em risco, porque a gente está brincando do lado, né? Brincando entre aspas, mas está navegando, né? Está dissecando ali em volta de estruturas que têm um potencial de sangramento muito grande. Então, para as vias de abordagem anterior, primeiro é lidar com o peritônio. A gente não aborda o peritônio, a gente toreia o peritônio, a gente desloca o peritônio e trabalha num corredor extraperitoneal. Então, todas as vísceras, de certa forma, quando a gente consegue fazer isso com eficiência, estão seguras. E segundo é entender a anatomia vascular e aprender a lidar com o vaso, né? Então, mobilizar o vaso, ligar o vaso que é necessário para fazer a rodagem do grande vaso, identificar o ramo, saber a anatomia e saber como lidar com as possíveis perfurações. Às vezes eles vão se perfurar e às vezes a gente vai ter que reparar uma perfuração. Então, ganhar essa habilidade de lidar com o vaso é muito importante para o cirurgião de coluna, né, alcançar essa nova habilidade. Segundo, nas vias laterais, principalmente nas vias transpsoas, né, entrando mais uma peculiaridade técnica, o psoas é um músculo que passa na frente da coluna, mas que dentro dele está guardado o plexo lombar, que é o plexo de nervos que inerva a musculatura anterior da coxa. Então, se a gente não souber que esse nervo está lá e como lidar com esse nervo de maneira eficiente, a gente consegue fazer uma cirurgia linda no raio-x, mas o paciente acorda com a perna fraca e às vezes vai ter uma deficiência. Então são essas estruturas do ponto de vista de risco que a gente precisa aprender a lidar. Segundo, os benefícios, né? Aí falamos dos riscos, vamos falar dos benefícios. A coluna, ela é uma caixinha de osso, um bloco de osso, e entre um bloco de osso e outro a gente tem um amortecedor. Quando a gente faz uma cirurgia da coluna, na maioria das vezes a gente está fazendo uma artrodese, que é tirar o movimento entre uma caixinha de osso e outra. Então a gente precisa estabilizar essa peça, uma em cima da outra, de uma forma que ela fique totalmente fixa. A melhor forma de estabilizar duas peças ósseas, né, ou duas caixas, é colocar um suporte firme entre elas. A gente, durante anos, ao invés de colocar um suporte entre as duas, a gente colocava parafuso atrás. Pega duas caixinhas como essa e coloca parafuso em cima e embaixo. É muito menos eficiente para segurar o movimento dessa caixinha do que você colocar um livro entre as duas. Entendeu? Então, do ponto de vista biomecânico, o uso desse espaçador no espaço, ele é muito mais eficiente para controlar movimento e, como ele está sob compressão, pensa no osso como se fosse uma grande pilha. Tudo que você comprime no osso polariza os íons nessa estrutura e forma um osso. Então, quando a gente põe uma caixinha entre duas vértebras, elas estão sendo apertadas, elas polarizam as células de matriz óssea e elas promovem o crescimento de novo osso. Se a gente faz a fixação somente por trás, às vezes elas estão sob distração. A polaridade em distração é reversa, é negativa. E ela não estimula a formação do osso. Então existe uma série de benefícios biomecânicos da colocação dessa caixinha entre duas vértebras. E se a gente souber lidar com os riscos, a gente consegue trazer o benefício para o nosso paciente. Pessoal, se inscreva no canal,
dá seu like, compartilhe, deixe suas dúvidas. Estamos aqui para esclarecer, sanar todas as dúvidas. Acesse os canais de comunicação, Instagram Nossa Coluna, site drjosemachado.com.br. Estamos à disposição de todo mundo.